A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, amém? Louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra para todos nós, palavra essa que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrito o seguinte: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor para o seu povo. Amém? Louvado seja Deus. Amado ouvinte da palavra de Deus, olha só o que Deus disse. Louvado seja Deus. Deus dizendo, louvado seja Deus, certamente ali para Salomão, né? Mas com relação à palavra do Senhor para o povo do Senhor. Isso diz respeito a algumas coisas que entre o povo viessem, ou conforme aquilo que o povo fizesse, e Deus enviasse sobre o povo, tipo, alguns tipos de situação, né? Situações como quem diga adversas, amém? E aí então, de repente, quem sabe, o povo, por ser um povo de Deus, eles certamente chamaria pelo nome de Deus, não é isso mesmo? Porém, não era necessário somente eles chamarem pelo nome de Deus, mas eles também precisariam se humilharem, isso mesmo, né? Eles precisariam também orar, né? Orarem, e eles precisavam também buscar ali a face de Deus, e não somente isso, mas também eles precisavam se converterem dos seus maus caminhos. Isso mesmo. Então Deus dos céus, louvado seja Deus, aleluia, certamente ouvia tudo, porque Deus ouve tudo, né? Certamente Deus ali perdoaria o pecado deles, né? E Deus sararia a terra, né? Então veja, irmão, veja, irmã, amado ouvinte da palavra de Deus. Não é necessário somente nós chamar pelo nome de Deus, porque às vezes a situação está difícil para mim, às vezes a situação está difícil para você, irmã, para você, irmão, né? Louvado seja Deus, por algum motivo. A situação pode ser que esteja difícil para mim e para você, ou para vocês, né? E aí então nós chamamos pelo nome de Deus. Mas será que é o suficiente nós chamar pelo nome de Deus e Deus querendo de nós que nós venhamos a se humilhar e de repente, quem sabe, nós não se humilhamos ou de repente, quem sabe, nós não queremos se humilhar, né? De repente, Deus querendo que nós orem, né? E de repente nós também não queremos orar devido à situação, né? Louvado seja Deus, né? E de repente Deus querendo que nós se converta dos nossos maus caminhos e nós não nos converteremos dos nossos maus caminhos. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. E de repente Deus querendo que nós busque a face dele e nós não buscamos, por exemplo, que a face de Deus. Então veja, como que então dos céus Deus vai ouvir, né? Como que então dos céus Deus vai perdoar os nossos pecados? E como que então dos céus Deus vai sarar a terra? Se aquilo que Deus tem ordenado através da sua palavra, por exemplo, nós não queremos fazer ou nós não temos feito. Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Nós sabemos disso. Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. De tal forma que está registrado, está escrito, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, ou não hão de passar, ou não passarão. Né? Então, Deus, irmão, ele vela para cumprir com a sua palavra. Portanto, por Deus ter deixado a sua palavra, louvado seja Deus, recomendando o que nós devemos fazer diante das situações que de repente vêm sobre as nossas vidas. E se nós não temos feito conforme Deus tem dito através da sua palavra, veja só, então se mudou a história, porque somos nós, então, quem não está fazendo como Deus tem ordenado através da sua palavra. Então, se Deus disse que é para nós
chamar pelo nome dele, nós vamos chamar. Se Deus diz que é para nós se humilhar, nós vamos se humilhar. Se Deus diz que é para nós orar, nós vamos orar. Se Deus diz que é para nós buscar a face dele, nós vamos buscar a face dele. Se Deus diz que é para nós se converter dos nossos maus caminhos, então devemos nós fazer o quê? Se converter dos nossos maus caminhos. Ou seja, abandonar aquilo que nós estamos fazendo, que está desagradando ao nosso Deus, Criador do céu e da terra. Então, quando nós fizermos direitinho, como Deus tem mandado através da sua palavra, não resta dúvida de que a parte que cabe a Deus fazer, com certeza nós não precisamos se preocupar. Por quê? Porque com certeza Deus vai fazer aquilo que ele diz que iria fazer, isso é, conforme aquilo que ele disse que nós tínhamos que fazer. Então, se nós fizer como Deus manda, muda-se toda a história, amém? Então, eu chamo pelo nome de Deus, né? Mas eu não me humilho, ou eu não se humilho. Eu chamo pelo nome de Deus, mas eu não tenho uma vida de oração, e aí? Eu chamo pelo nome de Deus, mas eu não busco a face de Deus. Um exemplo, eu chamo pelo nome de Deus, mas eu não me converto dos meus maus caminhos, ou seja, mas eu não paro de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então veja, irmão, como é que Deus dos céus vai ouvir, vai perdoar os meus pecados e vai sarar a terra, se eu não me arrependo de tudo aquilo que eu estou fazendo que não agrada a Ele? Eu, então, preciso me arrepender do que eu estou fazendo que desagrada a Deus. Então, com certeza, fazendo eu direitinho, você fazendo a irmã direitinho, você fazendo meu irmão direitinho, como Deus tem ordenado, não resta dúvida com relação à parte que cabe a Deus fazer. Não se preocupe, pois Deus vela para cumprir com a sua palavra, que nós vamos fazer como Deus tem ordenado através da sua palavra, né? Deus seja louvado. Jesus disse que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que nós vamos fazer, como Deus tem mandado através da sua palavra, que nós façamos, amém? Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, tua vida, tua casa e tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Fiquem todos com Deus, fiquem com essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, amém? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Amém?